Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um novo quadro no canal chamado Entrevista Bonita. E não podia começar melhor, não é mesmo? Eu estou aqui com a professora doutora Mônica Andersen, da Universidade Federal de São Paulo. Pode se apresentar, Mônica. Olá, como vão vocês? Espero que vocês estejam dormindo bem, porque hoje o tema é sono. Como será que a gente dorme? Por que será que sono é tão importante? Entre uma prova e dormir, o que será que deve fazer? Ou ainda, eu tenho uma balada ou eu devo ficar em casa assistindo um programa de televisão, Netflix? A ideia é conversar sobre isso com vocês. E a gente se vê depois da vinheta. Então, doutora Mônica, muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço você ter convidado. Muito obrigada. Então vamos começar. Para que serve o sono? Muita gente acha que é uma grande perda de tempo, né? Nossa vida é tão corrida e eu tenho que ficar deitada fazendo nada. Nenhuma perda de tempo. É o tempo que é mais importante nas nossas vidas. A gente dorme um tempo das nossas vidas. Tenta imaginar uma pessoa que vai viver 90 anos, um terço ela passou na horizontal dormindo, ou pelo menos deveria. O que tem acontecido nos dias de hoje é que a gente realmente tem tentado dormir menos porque as atividades, as demandas profissionais, sociais, os dispositivos eletrônicos, sim, essa atividade interativa que conversa com você tem tirado o sono. O sono é fundamental para uma boa qualidade de vida. Estão ouvindo, né? Não é perda de tempo. Vai dormir, você que tá me vendo 2 horas da manhã aí. E por que as pessoas têm insônia, assim, mais comumente? Vamos pensar assim, Érica. Um sono ideal é aquele que a gente acorda sem precisar de um despertador. Difícil, hein? Difícil. Se vocês precisam de um despertador, de alguém chacoalhando vocês, significa que o tempo de sono não foi suficiente. Às vezes, na mídia, a gente encontra informações incorretas que o tempo de sono é entre 7 e 8 horas. Não é verdade. O tempo ideal varia de pessoa para pessoa. Algumas pessoas que estão aqui nos assistindo precisam de 9 horas e 13 minutos. Outras pessoas precisam talvez de 6 horas de sono. Nós chamamos essas pessoas de grandes ou pequenas dormidoras. Mas a maior parte da população dorme mesmo entre 7 e 8. Se a gente pensar numa curva de Gauss, essas pessoas aqui do intervalo dormem entre 7 horas, entre 7 e 8. Agora, vamos pensar também que depende da hora que você vai dormir. Tem pessoas que gostam de passar a madrugada, que nem você falou, às 2 horas da manhã assistindo. Essas pessoas que gostam da noite, a gente chama de vespertinas. As pessoas que gostam da manhã, a gente chama de matutinas. As que se acomodam em qualquer uma das duas situações, nós chamamos de indiferentes. Agora vamos pensar, quando esse sono não é bom, esse sono não é de qualidade, nós podemos ter as doenças do sono. Entre elas tem a insônia, a apneia obstrutiva do sono, nós temos o movimento periódico de pernas, nós temos vários distúrbios, são mais de 80. Nossa, e a insônia é mais prevalente nas mulheres. Que coisa, né? Sempre a gente sofre mais. Mas tem alguma dica com as pessoas que passam? Então a insônia pode ser a pessoa que não consegue iniciar seu sono, que é
a forma que as pessoas mais conhecem, que a gente chama de insônia de iniciação, a pessoa que frita problemas na cama, pensa por que ele escreveu, por que ele não escreveu, o que eu vou fazer da minha vida, como por acaso uma bicicleta, as pessoas que realmente levam seus problemas para a cama. Dica, na hora de dormir, não façam isso. Cama tem que ser associado com o ato de dormir. Tenta evitar os problemas chegarem até lá. Tenta colocar os problemas do lado de fora. Bom, falar fácil não é. Tem a outra forma de insônia, que é a insônia de manutenção, que é a pessoa que até dorme com uma certa facilidade, mas no meio da noite ela tem dificuldade de manter esse sono. E a terceira forma é o despertar precoce, pessoas que acordam lá pelas 4, 5 da manhã e não conseguem mais dormir. Mas ela não está pronta para o dia, ela não está com disposição máxima, ela tem essa dificuldade. Essas 3 formas de insônia acontecem muito, estão aumentando, principalmente nas 3 últimas décadas na cidade de São Paulo, e nas mulheres, Érica, isso é um problema. A gente não pode atribuir somente às oscilações hormonais, porque alguns homens também têm insônia. Nos homens é mais comum o ronco e a apneia obstrutiva do sono. Alguma dica que você pergunta, né? Tem que lembrar que a insônia é um sintoma. O que será que aconteceu? É uma mãe cujo filho entrou na faculdade? É uma mulher que está se preparando para casar? É a chegada do vestibular? Chegada da pós-graduação? Essa é terrível. Escrita da tese? Tem que ver se isso não está relacionado com algum evento daquele momento. Se ela é persistente, minha sugestão é procurar um médico especialista da Associação Brasileira de Sono, ou seja, uma pessoa credenciada que saiba a medicina do sono. E esse link da associação, então, a gente vai colocar aqui embaixo para as pessoas procurarem os médicos especialistas. Procurem os melhores, aqueles que fizeram uma prova, foram aprovados e sabem tratar. Exatamente. Clínico geral te passou um remedinho? Procura o médico mesmo. E lembrar que alguns remedinhos não podem ser tomados. Quem sabe fazer isso é um médico que tem a certificação em medicina do sono. Nossas mães, as avós, as comadres de antigamente tomavam uns remedinhos de tarja preta, não necessariamente eles são os indicados. Tem remédios hoje em dia de terceira geração que são mais indicados para tratar a insônia. Certo, muito bem. E então vamos colocar lá a situação, né? Eu tenho que prestar o vestibular amanhã. O que eu faço? Eu tenho uma prova super difícil. Viro à noite estudando ou eu vou dormir? Exemplo do vestibular. Tem um ano inteiro para estudar. Exatamente. O sono tem um papel importante, para não dizer essencial, na formação da memória. Agora imagina, alguém que não estudou o ano inteiro, numa noite ele acha que ele vai tentar assimilar, ele vai fazer a prova e ele não vai saber, porque o sono é importante para guardar essa informação. Quando a gente aprende uma informação, vamos imaginar uma criança para tabuada, ela tem que ter sono para ela pegar a informação, fazer essa entrada no cérebro, guardar essa informação e depois fazer a saída dela, que a gente chama de evocação. Essas 3 passagens, o sono é importante. Várias pesquisas no mundo mostram que o sono é fundamental para essa coerência cognitiva, para essa retenção da memória. O que acontece muitas vezes, Érica, que o aluno chega na prova, ele fala assim: eu sei que eu sei, mas eu não me lembro. Ele lembra que ele teve aquele assunto, mas ele não lembra qual é o conteúdo. O sono é um dos fatores que perturba a retenção da memória. Então, o que a gente deve fazer nessa situação? Dormir bem todas as noites e estudar no horário ideal. Para um vespertino, ele não tem retenção boa de manhã, porque ele tem sono de manhã. Então é melhor que ele estude à tarde e tente não evitar muito tarde de ir para a cama à noite. Para o matutino que gosta da manhã, estuda de manhã, mas o sono de qualidade faz com que a gente tenha uma memória de qualidade e não precise de post-it para lembrar das coisas. Viram, pessoas? Ou dormir em vez de passar a noite estudando, que você só vai se atrapalhar no seguinte. Então, trabalhar e estudar cedo para as pessoas que não gostam de acordar cedo. É efetivo ou tem uma queda na produtividade, que seria mais interessante trabalhar no outro horário? É uma pergunta excelente. Sim, tem uma queda da produtividade. É importante dizer que algumas pessoas têm uma dificuldade financeira e precisam trabalhar e estudar, às vezes, o trabalho para pagar o próprio estudo. Uma pessoa que faça um trabalho de 8 horas e à noite ela ainda tem que chegar em casa tarde. O ideal seria ela sempre estudar no seu melhor horário.
uma pessoa matutina, por exemplo, você é matutina ou vespertina? Eu sou matutina. Matutina. Então, no caso da Érica, ela deveria estudar de manhã e trabalhar em algo que precise menos das funções executivas, motoras, intelectuais no período da tarde. Mas nem sempre isso é possível. Agora, o que essa pessoa poderia fazer é talvez recuperar um pouco desse sono nos finais de semana. Ótima ideia. Se possível. Agora, vou dar uma dica. Para aquelas pessoas que gostam de uma balada, o álcool tira uma fase específica do sono, que é o sono REM, sono dos movimentos oculares rápidos, fase dos sonhos. Uma pessoa que bebe muito, naquela noite ela não vai sonhar. Nossa. E isso prejudica o sono, além da famosa, que todo mundo chama de ressaca, na verdade é a ausência de sonhos. Não adianta passar o final de semana à base de álcool nas baladas, que aí o sono não foi recuperado. Então, ao invés de ir pra balada, tira um tempinho pra dormir. Isso, um bom tempinho pra dormir. Um bom tempinho, viu? Vamos hibernar no final de semana pra aguentar a vida, né? E essa, assim, a gente pode dormir com a luz acesa? Tem algumas pessoas que só conseguem dormir com a luz acesa, Gostei da ou a pergunta. abajur ou a luz mesmo, né? Gostei muito da pergunta porque é frequente esse aparelhinho aqui também Na cara emana o tempo luz. todo. Nós não devemos dormir com luz. Por quê? Na hora que nós temos escuridão, isso vale para 15 minutos de cinema, aquele namorado que você está saindo, você vai no cinema, deu escuridão, ele dorme. Por quê? Além de fadiga, além do débito de sono, porque nós somos uma sociedade hoje que não dorme, na escuridão a gente libera um hormônio endógeno, ou seja, que é nosso, que nós chamamos de melatonina. Toda situação em ambiente escuro faz com que o cérebro libere esse hormônio. O entardecer, à noite indo para casa de ônibus ou de transporte público qualquer. Na hora que a gente tem essa escuridão, o corpo entende que é hora de liberar melatonina e o cérebro faz essa secreção que ajuda no sono. Vamos lá, se a pessoa está no ambiente escuro e ela libera melatonina, o sono é melhor. Logo, o abajur, que é luz, bloqueia a liberação de melatonina e você tem um sono de pior qualidade. Uma mãe não deve fazer isso com as suas crianças, um adolescente não deve dormir com luz acesa, não tem bicho-papão e o celular também libera luz, ou seja, ficar com ele, mesmo que o ambiente todo escuro, ele liberando essa luz intensa, ele atrapalha o sono. Dica, sempre ambiente escuro. Muito bom. Essa é uma boa dica, né? A gente não ter essa coisa, né, da mãe sempre deixa um abajur aceso pra criança dormir, tá atrapalhando, gente. Vamos apagar tudo. E me mandaram um artigo outro dia sobre sono polifásico. Achei, pra vocês que trabalham e estudam e tem que trabalhar pra estudar, esse tipo de coisa, parece assim a solução dos sonhos, né? Você não dorme mais a noite toda e vai tirando cochilos ao longo do dia, né? E o que acontece? Isso é eficaz? Eu vou ficar doente? Não é eficaz e o meu conselho para todos vocês, não façam isso. O sono polifásico é um sono de muitas oportunidades durante as 24 horas. Vamos, melhor exemplo, é uma criança recém-nascida. Ela acorda, mama, interage um pouco com a mãe, com o pai, com a família, com os amiguinhos que estão ali e ela volta pro bercinho para dormir. E ela acorda de novo e dorme, acorda, dorme. Ou seja, um sono que acontece em muitas oportunidades. Ao passar do tempo, nós perdemos essa capacidade de sono polifásico. Quando a criança chega na idade pré-escolar, por exemplo, 5, 6, 7 anos, ela tem o que a gente chama de sono bifásico. Ela tem o período da noite, que é o sono principal, e essa criança em idade pré-escolar, ela ainda tem o sono da tarde, que é a famosa soneca vespertina, o cochilo da tarde. Esse cochilo é importante para essa criança e as escolas deveriam manter esse cochilinho da tarde, que para essa criança nessa idade ainda ocupa 1 hora e meia, e os pais devem deixar. Com o passar do tempo, Érica, a gente perde essa habilidade. Algumas pessoas até gostam do sono, da sonequinha depois do almoço, mas a gente não tem mais essa habilidade de ter esse sono de muitas oportunidades, ele não é reparador. Vou dar um único exemplo, que é um navegador solitário chamado Almir Klink. Ele sim, ele está num barco, sozinho, para ele não é interessante, até em questão de sobrevivência, ter um sono de 7 horas. O que ele faz? Oportunidades de sono de 20 a 30 minutos a cada 2 horas, mas isso numa atividade extremamente exclusiva. Não serve para um estudante, não é bom para esse estudante. O que é bom? Ele ter o sono de qualidade. O que é?
É aquela pessoa que acorda sem necessidade de estímulo. Essa pessoa que vai prestar vestibular, vai entrar numa pós-graduação, ela está numa fase importante, ela deve dormir até o sono acabar, literalmente. Muito bom. Espero que vocês consigam fazer isso, hein? E nós também. E nós também. E a última pergunta, para não tomar muito seu tempo, porque Imagina. é uma moça muito ocupada. De forma alguma. Nunca pra você. Ah, obrigada. Ela é linda, gente. E a pergunta é, o que acontece com a privação de sono? Uma pessoa fica muito tempo sem dormir, o que essa pessoa vai... O que acontece com ela? Nós somos uma sociedade que não dorme mais. Os americanos deram um termo para essa sociedade. 24, 7 e mais recentemente 365. Quando vocês olharem uma reportagem falando sociedade 24/7, significa uma sociedade que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e agora, infelizmente, o ano inteiro. Vamos deixar claro que ninguém está nos impondo essa privação de sono. Nós fazemos uma autoprivação de sono. Sim. Que hora você foi dormir ontem à noite? 10h30. Ela até que foi dormir cedo. Agora, às 10h30 da noite, numa cidade como São Paulo e tantas outras cidades do mundo, você tem academia aberta. Você tem supermercado, cabeleireiro, lojas, cinema, restaurantes. Assim como às 4 da manhã, já existe uma parcela da população que nós chamamos de trabalhadores por turno, abrindo padarias, abrindo academias, fazendo segurança de bancos, de aeroportos, pilotos, médicos, funcionários de empresas. Nós temos que tomar cuidado com essa sociedade que não está conseguindo mais ter um sono de qualidade. Imagina o que é um piloto cansado, privado de sono. Sim. Imagina o que é uma mãe que acabou de ter um bebezinho e ela acabou de voltar para o trabalho. Ela ainda tem os despertares durante a noite por causa das mamadas do bebê e ela vai dirigir até seu emprego. Essa mulher é privada de sono. Um jovem prestando vestibular, um homem que está indo para o trabalho, que até ele foi dormir cedo, mas ele tem aquelas pausas respiratórias com ronco associado, ele também não teve um sono de qualidade. Alguém que foi numa balada, alguém que passou a noite escrevendo um relatório para o chefe. Todas essas circunstâncias fazem com que nós somos uma sociedade que não dorme direito, uma sociedade privada de sono. Consequências: ganho de peso, para as mulheres aqui na lateral, para os homens mais na região frontal. Ganho de peso está associado com diminuição do tempo de sono, alterações cardiovasculares, problemas de memória, irritabilidade, oscilações de humor, agressividade, brigas familiares, conjugais. Nós temos ainda mais chance de diabetes, arritmias, até de morte. E passa por aumento no número de acidentes, alterações sexuais, tantas outras alterações que a gente tem no corpo, Érica, e uma delas é a pele. Meninas! Olha só, a privação de sono altera as fibras de colágeno, que são as que dão sustentação para nós. É importante mencionar que os estudos já apontam, não dormiu bem, tem mais pés de galinha, mesmo? a pele perde o seu brilho, a sua capacidade de renovação e a gente tem uma aparência mais cansada, envelhecida. Tem trabalhos que mostram uma pessoa antes e depois da privação de sono e é nítido o quanto que o rosto perde esse frescor e esse brilho. Você dormiu muito bem ontem à noite. Eu dormi. E é isso aí, pessoas. Vamos agradecer a doutora Mônica por ceder Eu que agradeço espaço. o convite, eu estou sempre à disposição. Muito Espero que obrigada. vocês durmam muito bem, respeitem seu sono, pense, cada hora mais de sono, mais qualidade de vida, que significa mais um sorriso no seu rosto. Sim, e pense em todas as coisas ruins que podem acontecer com você. Tá sentindo alguma coisa assim? Vai dormir. Vai dormir que quem sabe resolve. E se não dormir direito, procura um especialista que certamente ele fará seu sono melhor. Sim, tá aqui no link na descrição, tá bom, pessoas? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Obrigada.